meus queridos amigos, tudo bem com todos? Espero que sim. Que Jesus abençoe, encha nossos corações de muito amor e de muita paz, nos trazendo força e sabedoria para enfrentarmos todas as dificuldades do nosso caminho. Hoje estou aqui para meditarmos um pouco sobre o tema proposto nesta noite, que está no livro Conto desta e de Outras Vidas, que é um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito do irmão X, que tem como título A Vinha do Senhor. Logo pelo título me chamou logo a atenção, porque a vinha do Senhor nos remete muito a campo de trabalho espiritual, né? Nas Escrituras também significa a casa de Israel e o reino de Deus na terra. E é uma leitura muito interessante que eu vou resumir para quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-la, entender, né, a mensagem que ela trouxe através desta lição. É uma lição de Jesus, né? Como tudo que é trazido pelo Chico Xavier, né, nosso irmão, e para nos chamar a atenção, para nos alertar, né, e para trazer uma confirmação do seu ensinamento. Ele fala onde Simão Pedro e Jesus, numa certa ocasião em Jerusalém, estavam em uma pequena reunião na residência de Pedro com os outros apóstolos, e ao final dessa reunião, Pedro clamou ao mestre que lhe desse a graça de receber tarefas. Além dele ter já abandonado, né, a sua antiga profissão, que era de pescador, para seguir o mestre, então ele se achava pronto. Ele sentia esta vontade de ir para o campo, trabalhar. Ele se sentia pronto para servir, como Jesus havia ensinado, estava ensinando. E Jesus, pacientemente, sabedor da nossa intimidade, disse: Pedro, amanhã. Ansiosamente, Pedro aguardou pelo próximo dia e logo pela manhã veio uma situação de um irmão que se apresentou à sua porta pedindo auxílio. Era um irmão que era um criminoso procurado na época e se chamava Joachás. Ele estava sendo perseguido e apareceu em frente à casa de Pedro, todo machucado, pedindo abrigo, pois ele estava fugindo dos homens de ordem. E Pedro o escorraçou da sua porta. Não, você é um malfeitor costumaz. Aqui não é o seu lugar. E o entregou para ser levado ao cárcere. Muito satisfeito, né, que tinha feito o seu papel perante a sociedade, ele continuou a realizar suas tarefas domésticas. Logo ao meio-dia, passou pela sua porta, também pedindo auxílio, uma irmã de aparência dementada e doente, pedindo um remédio, pedindo agasalhos e um conforto. Era também conhecida com o nome de Júlia, que era uma irmã dita de má vida, né, na época. E Pedro, mais uma vez, não socorreu essa irmã. Escorraçou-a da sua porta, pedindo que ela procurasse abrigo em praça pública, porque lá era seu lugar, para ser ironizada e atirada às pedras, porque era aquilo que ela merecia. Ao final do dia, apareceu mais um irmão, também conhecido com o nome de Jarim. Era um irmão viciado no meio da bebida e estava vomitando, estava com aquele aspecto bem fétido, necessitando de ajuda. E Pedro, mais uma vez, o ignorou, porque ele não era digno de estar à sua porta. A porta que recebia o mestre está com uma criatura como você? Não. Enfim, fechou sua porta e continuou a aguardar
a tão esperada tarefa que seria enviada por Jesus. Ao cair da noite, em suas orações, Pedro rogava ao mestre, suplicava pela tarefa. Senhor, passou todo o dia e nada recebi. Tende misericórdia de mim. Sou seu servo, estou aqui pronto para servir. E, como uma névoa, o mestre apareceu e lhe disse: Pedro, como não te mandei a tarefa? Mandei por 3 vezes e você ignorou. Pedro, desapontado, triste e em lágrimas, disse: Senhor, me perdoe. Perdoe a minha vigilância e a minha ignorância. Eu não percebi, eu não compreendi. E o mestre disse a ele: Pedro, a minha palavra está no Evangelho. Tudo o que você precisava fazer está no meu Evangelho. E o mestre, a sua imagem foi saindo como uma nuvem bem rarefeita. Então Pedro foi buscar nas escrituras, que ele sempre levava consigo, encontrou por um acaso algumas anotações de Mateus, que dizia no seu versículo 12 do seu capítulo 9, onde o mestre asseverava que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então vejam, qualquer identificação com a postura, com a situação de Pedro não é mera coincidência. Quantas vezes muitos de nós estivemos nessa situação? As nossas provações chegam, os nossos testes, para nós reafirmarmos o nosso compromisso, o propósito feito com Cristo, e pela nossa ignorância, pela nossa invigilância, deixamos, por vezes, a oportunidade, escorrer entre nossos dedos. Então, essa lição nos trouxe muita atenção e muita reflexão para ficarmos sempre vigilantes em todas as situações que nos sejam apresentadas. E me fez questionar por que esse comportamento caridoso, ele não é algo espontâneo e natural em muitos de nós. Nós que tantas vezes já estudamos que todos nós temos essa essência, do amor dentro de nós. E por que isso não é ainda um sentimento natural, um comportamento natural? Quando vermos a dificuldade, quando vermos um irmão em necessidade, doamos o que nós tivermos de melhor naquele momento. Fazemos essa ação com total desinteresse, não esperando ter nada em troca. Porque por muitas vezes só achamos que a caridade, entendida por muitos, é só a caridade dita material, a caridade da esmola, a caridade do agasalho, a caridade da sopa, que é sim um bem necessário. Mas aquela caridade moral, a caridade que dá movimentação do amor, porque para nós ainda é muito difícil. Porque ainda nos envolvemos com essa caridade e preocupada com a quantidade do que fazemos, não com a qualidade do que é feito. No seu Evangelho, Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que amar o teu próximo como a si mesmo é o mais completo, é a mais completa expressão de caridade. Fazer ao outro aquilo que querias que fizesse com você. E na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido na caridade, como se entendia Jesus? Ele estava muito correto em perguntar
qual o sentido, como entendia Jesus, como o mestre propôs para a gente. Os espíritos respondem benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. São características da caridade. E por que, né? Entre tantas virtudes, os espíritos escolheram essas? A benevolência, a indulgência e o perdão. São movimentações que resumem um questionamento que todos nós deveríamos fazer, porque as leis morais, elas são prescritas sempre na primeira pessoa, como eu devo proceder em relação ao próximo, não como o próximo tem que proceder em relação a mim. Então, eu devo proceder com benevolência, porque não há aquele que não possa fazer o bem. Temos que ser benevolentes sem interesse no que podemos ganhar fazendo aquele bem. Né? Porque vai fazer, como foi dito, essa caridade da esmola, essa caridade das doações de agasalho, tudo isso é bem-vindo, é necessário. Mas se fizermos aquilo, né, tentando angariar alguma coisa, sermos vistos, escondendo aquela verdadeira intenção que é nos promover diante daquilo, nós fizemos o bem, mas não estamos sendo virtuosos. E é isso que temos que nos atentar. É o que Jesus e é o que Deus vai ver em nós. A nossa intenção, a nossa verdadeira intenção. Porque podemos enganar o outro, né, as nossas intenções, mas não enganamos a nossa consciência e a Deus. Sermos indulgentes com a imperfeição do outro é não julgar o que o outro faça, os seus defeitos, porque somos iguais, porque também temos defeitos, também podemos fazer escolhas erradas. Né? E feitas essas escolhas erradas, temos que perdoar, porque também queremos ser perdoados, que também fazemos mais escolhas e queremos o perdão. Nos achamos merecedores do perdão, mas quando é para perdoar, não. Tem o meu limite. Olha, então eu perdoo, mas eu não quero mais falar com você, eu não quero mais te ver, mas tudo bem, eu vou perdoar. E sabemos nós que perdoar não é esquecer, né? Que esquecimento tem a ver com memória, com a memória fotográfica do que passam pelas nossas vidas. Tudo que passa fica registrado, é um registro da nossa memória. Mas podemos perdoar sem ressentir aquelas emoções que sentimos naquele momento que passamos por uma situação desconfortável. O perdão é isso, não é o esquecimento das ofensas. Perdoar as ofensas é colocarmos um véu sobre o passado, que nos trouxe um certo incômodo, uma situação desconfortável entre nós e o próximo, mas convertermos esse sentimento de rancor, de mágoa, em amor, em respeito, em afeto e em caridade. Né? Essa proposta, esse desafio de amar um pouco mais. Porque dissemos que amamos os nossos amigos, os nossos familiares,
os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Mas esse desafio de amar um pouco mais, a que Jesus nos convidou e convidou a Pedro, é amar o criminoso, é amar as pessoas e as mulheres de má procedência, é amar o viciado, aquele irmão que está fora do caminho, que não consegue, não tem força para sozinho largar o seu vício. É esse amor que Jesus nos convida. É de amar um pouco mais. Isso é a caridade. É a verdadeira caridade de Jesus, que Jesus nos trouxe. Porque Jesus, para ajudar, para atender aos nossos pedidos, ele não procura saber o que você fez, né? Ele não pergunta pela sua conduta, se você ora pela manhã, pela noite. Ele simplesmente ajuda, ele simplesmente serve, sem perguntar religião, sem perguntar o porquê, o que lhe trouxe, por que você está errando, sem colocar o dedo na sua ferida, sem julgamentos. Ele só diz: você está curado. Eu estou aqui para te ajudar. Não faça mais. Não tornes a pecar. É um lembrete, meus amigos. O que a nossa escolha nos levou. Se fizermos boas escolhas, coisas boas nos acontecem, né? As mais escolhas, né? Mais situações nos apresentam em nossas vidas. E Jesus sempre está lá, pronto, para quando o chamarmos, Ele está lá, disponível para ajudar a todos nós. Assim como Ele fez com Pedro, que rogou, que chorou, que suplicou, mesmo ele sabendo intimamente que Pedro não estava ainda preparado, ele atendeu o pedido de Pedro. Ele enviou, né, a tarefa. Porque, como diz aquele ditado, soldado no quartel quer trabalho. Se ele está ali, seguindo Jesus, pediu a tarefa, ele está ali para trabalhar. Ele está ali para servir no trabalho e na vinha do Senhor e com utilidade. Ele queria se ocupar. Então Jesus mandou essas situações, dentre tantas outras, para que Pedro pudesse exercitar, colocar em prática tudo o que ele havia aprendido até aquele momento. E não colocar, né, desculpas para servir ao próximo, como nós colocamos tantas vezes, né? Olha, eu vou fazer essa doação, mas eu não consigo, eu posso preparar a sopa, mas eu não consigo levar até o irmão, né? Eu não consigo fazer uma visita a um abrigo de idosos, eu não consigo visitar uma creche. Tantas desculpas, né? Diante de tantas outras coisas que nós fazemos, vamos tentar nos policiar para que a gente sempre esteja disposto a isso, porque assim como aqueles exemplos trazidos por Jesus nesse texto, nós também estamos doentes. Estamos doentes. Jesus, quando traz normalmente este exemplo, ele usa sempre essa imagem para mostrar na sua vinda na terra a proposta de socorrer, né? Especialmente
aqueles que ainda não estão enquadrados no contexto do equilíbrio. O que é realidade é a situação que nós nos encontramos ainda. Então, sempre para exemplificar isso, aqueles que estão doentes da alma, né, como dizem, são que realmente precisam de nosso auxílio. E nós também estamos nessa condição. Nós também estamos nessa condição de doentes, precisando do remédio espiritual. O remédio do Evangelho de Jesus. O remédio do amor, né? A benevolência da caridade, né? O conforto do perdão, porque quem recebe o perdão como aquele que dá, se sente confortável, né? Se sente aliviado. E nós precisamos disso cada vez mais. A gente tem que entender que a nossa doação, ela é mais válida, vamos assim dizer, quando a gente doa aquilo, não que nos sobra, mas aquilo que nos faz falta. Então, assim, como podemos encontrar, né, o equilíbrio das duas naturezas, né, do qual somos portadores, tanto a física como a espiritual, combatendo sempre o egoísmo, o orgulho, a maledicência, a nossa violência. Né? Quem sabe vamos ficando mais saudáveis, tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque são esses sentimentos que nos adoecem. É o alimento da violência, do orgulho, do egoísmo dentro de nós que nos adoece. Então, vamos tentar combater o dia a dia, essas chagas, né, que tanto nos prejudicam. Então, a caridade não é só uma ação em benefício ao próximo. Nos beneficia também. Né? E com muito carinho, eu queria deixar um pensamento que diz que as mãos que oferecem flores ficam perfumadas. Então, assim é a vida. Ela sempre responde com o que fazemos, praticando o bem. Teremos o nosso favor. Amando, teremos ampliado dentro de nós. Então, a caridade é uma ação em benefício do próximo. E isso nos beneficia também. Vamos tentar, meus queridos, amar um pouco mais, estar mais disponíveis em sempre ajudar. Por muitas vezes nós não nos acharemos prontos, mas com a vontade e com total desinteresse em nos beneficiar com essas ações, com certeza Jesus estará ao nosso lado, a espiritualidade também, e as coisas vão acontecer da melhor forma. Então, para encerrar, eu gostaria de deixar um pensamento que diz que as mãos que oferecem flores ficam perfumadas. E assim é a vida. Ela nos oferece o que damos a ela. Né? Então, praticando o bem, teremos sempre o bem a nosso favor. E amando, estaremos ampliando o amor dentro de nós. Que Deus nos abençoe e ilumine a todos nós. Obrigada.